E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para a aula número 2 sobre aquele documento que eu falei para vocês que tem disponível na internet e que pode ajudar muito você na sua advocacia. E logo de cara eu já vou falar que documento é esse. Nada mais é do que alguns colegas já sabem, que são as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de São Paulo, né? Eu vou deixar o link desse documento aqui, né, embaixo nos comentários, aqui embaixo na descrição, né, em algum lugar, para que você possa acompanhar a partir de então, tá joia? Então, beleza, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu quero, como fiz ontem, agradecer, né, o recebimento deste presente que eu há alguns dias atrás recebi do meu amigo, advogado lá de de Taubaté, do Charles, que mandou para mim. Obrigado, cara. Valeu. São 3 volumes. Volume 1, volume 2, né? Volume 3. Escravidão, Laurentino Gomes. Laurentino, você pode ler qualquer coisa do Laurentino que vai te acrescentar muito na sua vida. Bom, então vamos lá. Pessoal, se você já está aí com o documento aberto, eu vou pedir para que você vá até o artigo 195, que eu já quero dar a primeira pedrada. Qual é a primeira pedrada? Você, por acaso, se você já advoga, ou se você trabalhou já em um escritório, ou trabalha em um escritório, você já se deparou com aquele documento que vem assim, ato ordinatório? Ato ordinatório. Eu não sei se você já teve a curiosidade de entender o que é um ato ordinatório, qual que é a diferença, né? De repente você fala, mas será que um ato ordinatório tem um prazo diferente do que o despacho, tal, não sei o quê. Eu tive essa curiosidade, foi aí então que eu acabei descobrindo essas joias, né? Essas pérolas que eu vou passar para vocês aqui. Então, o que é um ato ordinatório? Um ato ordinatório, na verdade, que está previsto lá no artigo 195, 196, das normas, são os atos que são praticados pelos servidores de ofício. Né, o que é um ato praticado de ofício? É um ato que é praticado pelo servidor, porque ele sabe que ele tem que praticar aquilo e ele não precisa de uma determinação expressa do juiz, né, para que ele faça aquele ato, para que ele proceda aquele ato. Então, olha o que o texto diz. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e vista obrigatória, independem de despacho. Né? O juiz não precisa despachar para ele cumprir aquele ato, ele sabe que ele tem que cumprir aquele ato, devendo ser praticado de ofício pelo servidor. Né? Então, veja, quando é que um servidor vai cumprir um ato ordinatório? Tem alguns momentos que ele faz isso. Então, por exemplo, ele identifica uma irregularidade na representação de qualquer das partes. Né? Vai ter uma irregularidade ali, então ele publica um ato ordinatório para sanar aquela irregularidade. Quando ele observa, por exemplo, no peticionamento inicial, que você esqueceu de recolher as custas ou recolheu a menor, enfim, ato ordinatório. Mandado de citação negativo, indiquei o endereço, o AR voltou, negativo, ou o oficial não encontrou, ato ordinatório. Né? Autor não promoveu a ação por mais de 30 dias, o processo está parado por mais de 1 ano. São todas situações em que o ato ordinatório é cabível e, de ofício, o servidor vai praticar. Mas veja, qual que é a importância disso, né? Eduardo, você falou que esse curso seria interessante, importante, né? Porque ia me dar aí de 25% a 30% de eficiência. Olha, se você não se preocupa com essas questões, eu acho que você nem deveria, então, se atentar a esse curso, porque nós estamos aqui e a minha ideia é te passar o estado da arte do direito, né? Do peticionamento, da sua prática na advocacia. E quando você recebe um ato ordinatório, e eu vou dizer porque eu já vi isso, muitos advogados, ao cumprir o ato ordinatório, peticionam assim: Vossa Excelência, em cumprimento a Vossa Excelência, né, em atenção ao que Vossa Excelência determina. Veja, você não está usando o estado da arte na sua técnica. Por quê? Não é Vossa Excelência, não é o juiz que está editando e publicando aquele ato, é um servidor. Entende isso aqui, servidor no sentido estrito, é um escrevente, por exemplo. Né? Então, no lugar de você colocar em atendimento a determinação de Vossa Excelência, você pode colocar, por exemplo, em atendimento ao ato ordinatório de folhas tal, de página tal, como alguns querem aí no processo digital,
em conformidade, né, em respeito ao ato ordinatório, mas jamais neste momento usar a expressão Vossa Excelência, ao juiz, ao juízo, à juíza, enfim. Então, se você tem esse cuidado, como particularmente eu tenho, você vai usar esse tipo de resposta ao peticionar, cumprindo o que determina o ato ordinatório. Beleza? Então você vai ver que vai ficar mais bacana, e eu vou te dar uma dica, hein? Quem tá lendo lá sua petição, seu documento, vai falar, esse cara sabe o que tá fazendo. Vamos lá, uma outra questão bastante importante aqui, ó. Vou pedir para você ir lá para o artigo 99. Nenhum processo permanecerá paralisado por mais de 30 dias no aguardo de diligências, sejam elas respostas, ofícios, requisições, providências, enfim. Decorrido o prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência em uma única vez. Caso de não atendimento, será aberto concurso ao juiz, enfim, ele vai dar uma decisão sobre essa questão. Mas veja, quando a gente lê aqui assim, ó, nenhum processo permanecerá paralisado por mais de 30 dias, parece uma ironia, né? Porque muitos dos nossos processos ficam parados por mais tempo do que isso, né? Ah, Eduardo, então você está me dando agora um instrumento de eu pegar essas normas aqui, eu vou lá no balcão virtual, ou senão eu vou lá fisicamente no balcão do tribunal e eu vou esfregar na cara do servidor o artigo 99. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, porque nós precisamos entender uma questão que é muito delicada, principalmente na Justiça Paulista. Veja, eu fiz uma pesquisa no Justiça em Números. Né? A Justiça em Números é um relatório publicado anualmente pelo CNJ que ele fala quais são os números da justiça no território nacional. E a minha preocupação foi fazer a pesquisa no Tribunal de Justiça de São Paulo e eu fiquei estarrecido com o que eu encontrei. Veja, em 31/12, final do ano passado, de 2024, processos pendentes no Tribunal de Justiça de São Paulo, no último dia do ano, somavam 20.613.307 processos. Entraram em 2024 as portas do Tribunal de Justiça de São Paulo 4.871.106 processos. Veja, é humanamente impossível um tribunal conseguir dar conta, né, sejam nas varas, nos fóruns, conseguir dar conta de atender e julgar uma quantidade tão grande de processos como os que chegam no Tribunal de Justiça de São Paulo. O que acontece? Existe, de fato, um déficit de servidores no tribunal. Né? E aí nós podemos discutir aqui, né? Existe um déficit de servidores ou existe uma alta litigiosidade do povo paulista e do brasileiro em geral? Eu acho que são as duas coisas. Então, o que é importante? O que é importante você entender disso aqui? Toda vez que um cliente seu, por exemplo, reclama de uma demora no processo, você tem que falar, olha, quando você ajuizou um processo lá no fórum, foi essa encrenca que você comprou. Você entrou no meio desses quase 5 milhões de processos para serem julgados. Então você precisa entender que tem muito processo e para a quantidade de processos que tem, nós temos poucos servidores. Ainda que o processo seja digital, eletrônico, eles precisam ser lidos e analisados. Então não é tão simples assim. Né? Bom, vamos lá. Então, saindo do artigo 99, eu vou pedir para você subir 2 artigos e nós vamos lá para o voltar, ou melhor dizendo, 2 artigos para o artigo 97, lá no parágrafo 1º. E diz o seguinte: os juízes atenderão preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Aí imagina você, o seu processo do seu cliente, batendo as portas do Tribunal de Justiça, chegando em uma sala para ser julgado com 5 outros milhões de processos, ou quase 5 milhões de processos, e ele será atendido em ordem cronológica. Né? Não é nada fácil isso. Bom, então vamos lá. Vamos dar uma passeadinha aqui por esse documento e eu vou pedir para você agora ir até o artigo 188. Né? O artigo 188, 187, 86, 87, 88 fala sobre arquivamento
rearquivamento, desarquivamento, e o que me chamou a atenção foi o desarquivamento. Olha, então o que as normas do Tribunal de Justiça trazem de interessante para nós, principalmente para você, que é um jovem advogado, o que eles trazem? Ó, o desarquivamento de autos serão instruídos com o comprovante de recolhimento da respectiva taxa. Ah, Eduardo, mas isso é óbvio. Mas entenda, de repente pode ser óbvio para você, mas qual foi a situação na qual eu me deparei? Eu me deparei numa situação, uma vez, de um advogado novo que fez uma petição muito bonita, foi até o site do tribunal, fez o preenchimento, né? Fez o preenchimento lá da guia. Pelo fato do preenchimento ser online, ele preencheu bonitinho, nome, comarca, fórum, tal, valor, né? Colocou lá qual era a classificação do que ele estava pedindo, né? Da taxa que ele estava precisando. Pagou e achou que, pelo fato de ser a emissão eletrônica e ser pelo tribunal, tudo bonitinho, isso seria identificado automaticamente. Então ele só fez o peticionamento e não juntou a guia. Ou seja, ficou esperando até que a guia fosse compensada e ele achou que isso fosse automático. Não é. Foi necessário fazer o peticionamento da guia quitada, dizendo, olha, aqui tá aqui a guia quitada e eu quero desarquivar este processo aqui, estes autos aqui. Então, você vê como é que é importante. Né? E se você não acha que é importante, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça achou porque colocou isso dentro das normas. Bom, vamos lá. Tem uma outra questão também bastante interessante, né? No mesmo artigo 188, lá no parágrafo segundo, diz o seguinte: antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão se o processo foi de fato remetido para a guarda no arquivo, mediante consulta prévia no sistema da empresa, e tem uma empresa que faz esse processo de arquivamento, né, para o Tribunal de Justiça. Um outro dia eu posso falar sobre isso também. Sem prejuízo de certificar-se, veja, sem prejuízo de certificar-se de que o processo, objeto da solicitação de desarquivamento, não se encontra no próprio ofício. Olha o que reconhece a Corregedoria. Reconhece que você pode fazer um pedido de desarquivamento e esse processo não ter sido ainda enviado para a empresa do arquivo. Ah, mas isso é muito difícil de acontecer. Mas aconteceu comigo. Em um fórum no litoral paulista, eu tive que ir fui 2 vezes e não encontravam os autos, né, físicos que eu tinha pedido desarquivamento, não encontravam. Né? Fui 2 vezes. Na terceira vez, encontraram e o rapaz, de fato, me confessou, olha, tinham guardado ele, colocado ele num outro lugar e não estavam achando. Ou seja, estava apontando lá estava apontando na consulta eletrônica, no site, de que tinha sido desarquivado, mas na verdade os autos que realmente tinham sido desarquivados não estavam sendo encontrados porque tinham sido perdidos dentro do ofício, dentro do cartório. Então, dificilmente isso acontece? Dificilmente isso acontece, mas aconteceu comigo. Né? Então, para que não aconteça com você, toda vez que você fizer o pedido de desarquivamento, faça a juntada da guia, bonitinho, tudo certinho, você vai ganhar tempo, Né? Chegou no balcão, olha, eu estou procurando esse processo, realmente não está aqui? Será que vocês procuraram direitinho? Realmente não está? Será que não está aqui? Não fique com essa dedução de que porque você está dentro do fórum, tudo funciona perfeitamente, né? Ali tem pessoas trabalhando que de repente não estão num bom dia ou podem se confundir e colocar num armário diferente, num outro lugar, e isso a própria Corregedoria prevê e consignou nesse documento que é super útil para nós, né? Bom, então vamos lá. Caminhando mais um pouquinho aqui, eu vou pedir para você ir lá para o artigo 81, olha que interessante. Na escrituração é o lançamento de informações. Escrituração é isso, é lançar informações em um documento. Serão evitadas as seguintes práticas, né? As entrelinhas, os erros, as omissões, as emendas, rasuras, borrões, anotações, por exemplo, sem efeito, que eu já vi também, anotação a lápis nos livros e autos de processo, né? Mesmo que a título provisório. Né? Então, parágrafo 1º do seguinte: na ocorrência das irregularidades previstas no inciso 1, far-se-ão as devidas ressalvas
antes da subscrição do ato, né? Antes do ato ser assinado, de forma legível e autenticada. Ah, vai dizer assim para mim, ah, mas isso aí é para processo físico, né, Eduardo? Pô, nós estamos já no processo digital faz muito tempo, ninguém escreve mais em processos físicos e tudo mais. Mas veja, os processos físicos eles estão sendo digitalizados por uma empresa que foi contratada pelo Tribunal de Justiça. Perfeito. Ok, isso realmente é verdade. Porém, até que 100% dos processos sejam digitalizados, você ainda pode esbarrar com processo físico por aí. Isso não é impossível. Uma outra coisa, o processo físico, para o processo físico, para transformar-se num processo digital, ele passa por uma tecnologia chamada scanner. Então, na verdade, você vai estar escaneando todos os vícios, erros e acertos daqueles autos, daquele documento, para um processo digital. Então, é importante, se você for um advogado diligente, você estiver atento, você vai olhar se no documento físico que foi digitalizado, se ele não tem algum tipo de erro, omissão, né, falta de informação e tal, e você vai comunicar isso nos autos digitais, certo? Para que você não tenha problemas lá na frente com algum tipo de despacho e qualquer coisa que seja, perfeito? Então, e aí você vai ganhar o tempo que eu falei para você que você vai ganhar se você ficar atento nas normas de serviço da Corregedoria Geral. E para finalizar, eu queria te perguntar se você já viu nos arrolamentos e nos inventários esse despacho aqui, ó. Dentro de 20 dias, contados da presente, deverá o inventariante ou a inventariante apresentar as primeiras declarações, que conterão nome, informação, qualificação total e se o de cujos deixou testamento. Como é que você faz quando você recebe esse tipo de despacho, né? Esse tipo de decisão? Você vai até o Colégio Notarial do Brasil e vai emitir aquela certidão negativa de testamento, vai fazer aquela consulta, né? Vai pagar lá 90, 100 reais. Se seu cliente tiver justiça gratuita, você também vai se beneficiar disso. Mas veja, olha o que diz o artigo 218. Aí agora eu vou pedir para você dar um salto lá do artigo 81 para o 218. Ele diz o seguinte, ó, requerido inventário, os juízes requisitarão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, informação sobre a existência de testamento. Olha que interessante. As normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no artigo 218, dizem que é o juiz que fará esse requerimento, que vai fazer essa requisição ao Colégio Notarial. Não é você. Então, aqui, não importa se o seu cliente tem justiça gratuita ou se o seu cliente não tem. O artigo 218 determina que o juiz vai fazer esse pedido. Né? Ah, Eduardo, mas até sair uma decisão judicial, para que seja mais fácil eu pagar e essa certidão vem na minha mão no máximo em 3, 4, 5 dias. Ok, se estrategicamente para você isso é importante, você vai usar o que for mais estratégico para você. Mas saiba que o artigo 218 determina que são juízes, né? Ah, Eduardo, mas será que é assim que funciona mesmo? Eu vou pedir para você, então, nem confiar em mim. Faça o seguinte, faça uma pesquisa jurisprudencial lá na página do Tribunal de Justiça. Você vai colocar assim, artigo 218, normas da Corregedoria. Você vai ver a quantidade de decisões de agravos que tem favoráveis aos peticionantes, autorizando que se cumpra o 218 e que realmente seja feita a requisição pelo juiz, né? E eu tenho certeza que você vai ficar bastante surpreso com isso. Então, por hoje é só. A segunda aula foi esse conteúdo. Para a terceira aula eu vou preparar mais um material, vou trazer aqui para vocês e eu espero que seja bastante útil, assim como as normas foram para mim quando eu as descobri. Tá joia? Obrigado, valeu, até!